Boa noite, senhores. Tudo bem? Começamos oficialmente aqui a nossa web aula do evento 73486, que divide junto do evento 730978 na UC de Eletrônica Aplicada. Começamos um novo módulo, né? Então, teve essa questão da divergência de cronograma, juntamente com o pessoal da unidade do Jardim Colorado, acabou postergando essa data de início, né? Em uma semana e cá estamos para iniciar esse novo módulo. Então, começamos aqui com eletrônica aplicada e já vamos seguindo, né? Basicamente, esse primeiro capítulo do livro, que está presente na nossa plataforma, né, no AVA, o primeiro capítulo desse livro vai tratar de resistor, capacitor e indutor. Então, a nossa métrica para hoje é seguirmos capacitores até, ou primeiro por resistores e posteriormente para capacitores. Começando resistor, né? Certos materiais apresentam comportamento interessante quando são submetidos à passagem de corrente elétrica. Essa condição refere-se à oposição que esses materiais oferecem à circulação da corrente através deles. Este fenômeno é conhecido como resistência elétrica. Segundo Gussou, a resistência elétrica é a dificuldade que alguns materiais oferecem à passagem da corrente. Então, basicamente, o que vai ser esse resistor, né? Como disse no texto, ele vai restringir a passagem elétrica, ele vai apresentar como se fossem pedras no caminho, né? Ele vai apresentar uma certa dificuldade na corrente elétrica transpor por ele. Então, onde são usados, né, esses resistores? Muitas vezes ali, por exemplo, um chuveiro elétrico. O que acontece? A dificuldade de passagem da corrente elétrica ocasiona o quê? Ocasiona calor naquele material. Então, a resistência, ela atrapalha a passagem de corrente, gera calor e esse calor vai fazer o aquecimento da água, assim como são fornos elétricos, né, e demais equipamentos. Então, ele não facilita. Então, o que que muda? Tem materiais que são bons condutores e materiais que são isolantes elétricos, né? Na verdade, que nem é isolante, né? Ele tem uma baixa condutividade elétrica, que são esses materiais utilizados como resistores. O efeito de oposição ao movimento dos elétrons encontrado em certos materiais depende de alguns fatores do mesmo. Depende da resistividade do material, que é a propriedade relativa à oposição à passagem de corrente elétrica. Então, tem a condutividade e o contrário da condutividade é a resistividade. Depende também da dimensão do material. A resistência elétrica depende do comprimento, bem como da seção transversal do mesmo. Então, aqui abaixo tem a fórmula, né? Que a resistência é igual ao ρ. O ρ é a resistividade do material. O L lá em cima, né? É o comprimento do material lá que está fazendo essa condução, né? E o A é a área da seção transversal. Então, você faz esse algebrismo aí, né? Essa fórmula você encontra a resistência elétrica em ohms. Ohms é a unidade do Sistema Internacional para Resistência Elétrica. Então aqui traz um exemplo de como é um resistor, né? Comumente visto aí em vários equipamentos. Então na eletrônica, os componentes que possuem essa característica resistência elétrica são denominados resistores. Aqui tem as fotinhas, né? Eles diferem pela cor do anel. E a unidade é o ohm e a letra é o R. Aqui tem a simbologia de cada um desses. Cada um não. Aqui traz a simbologia do resistor. Em no resistor fixo, né? Em alguns países a simbologia é feita dessa forma, linhas diagonais, parece um W com mais duas pernas, né? Essas linhas diagonais. Em outros países são feitos por esse retângulo, que também significa a mesma coisa, um resistor fixo. E aqui quando tem essa seta cortando, significa que é um resistor variável. Então, por que que difere em relação às cores, né, os anéis? Então, além da principal característica do resistor, que é a resistência elétrica nominal, sua tolerância e potência também são fatores primordiais para a seleção correta do dispositivo. A determinação do valor do resistor pode ser definida com base em seus anéis de cores.
os quais podem estar distribuídos em 4 ou 5 anéis coloridos ao longo do corpo do componente. Então, aqui abaixo tem a representação. Então, pode ter um anel prata, um anel preto, um anel azul e um anel verde. Para quem tiver dificuldade com cores aí, realmente esse vai ser um assunto complicado. Mas as cores variam. Aqui tá mais simples, né? Mais na frente vão ver que tem cores bem próximas que ficam difíceis de... Pelo menos eu, né? Não tenho tanta habilidade assim com cores. Dificulta um pouco a leitura. Mas vamos seguindo. Então, cada anel possui uma importância para a leitura de resistência. A sequência de leitura de seu valor nominal depende do valor atribuído à cor de cada anel. Para compreender como é realizada a leitura, segue abaixo, né? O primeiro anel representa o primeiro algarismo do valor nominal da resistência elétrica do dispositivo, é a cor mais próxima da borda. O segundo anel representa o segundo algarismo para o valor nominal da resistência elétrica do dispositivo. O terceiro anel representa o fator de multiplicação para o número composto pelos dois primeiros algarismos. E o quarto anel, a tolerância no valor da resistência elétrica do componente. Então aqui vem. Valores nominais. Se for o preto, é o 0, fator multiplicador 1. Se for marrom, o valor nominal é 1, o fator multiplicador é 10, e assim vai. O vermelho, o valor nominal é 2, multiplicador é 100, até que chega no cinza e no branco. O violeta, cinza e branco são 7, 8 e 9, e eles não representam fatores multiplicadores, conforme foi trago, né? Então você não vai encontrar essas cores no terceiro anel, que é o fator de multiplicação. Então você não vai encontrar no terceiro anel nem violeta, nem cinza, nem branco. Aqui as tolerâncias. Para a tolerância só tem essas 4 cores. E aqui dificulta um pouco, né? Você pega o marrom, o vermelho. É bastante próximo uma cor a outra. Então, na verdade, quem está ouvindo não, mas olha o slide lá. Dependendo ainda de como ele tiver impresso, né, no corpo do resistor, pode trazer uma dificuldade de leitura. Mas vamos dizer que fique bem impresso e dê para ver tranquilamente. Então, o marrom é mais ou menos 1%, o vermelho mais ou menos 2%, o ouro mais ou menos 5% e o prata mais ou menos 10%. Então nesse quarto anel só teremos estas cores. Então a leitura pode ser realizada da seguinte forma. Primeiro, né, anote o número da cor de acordo com o quadro de cores do primeiro anel, representará o primeiro algarismo. Depois, anote o número da cor de acordo com o quadro de cores para o segundo anel, representa o segundo algarismo. Depois, você vai verificar o valor associado ao terceiro anel, que é o fator multiplicador desses dois primeiros, né? E o quarto anel traz a tolerância. Qual é a tolerância que esse resistor foi feito? Então, esses resistores, para que a gente consiga, né, a resistência que a gente deseja, porque varia, porque as opções de fontes também não são tão grandes, né? Você não consegue falar, quero fazer uma fonte de 5,3 que vai passar aqui direto, vai me dar uma corrente de... Aqui eu não vou fazer a conta no caso, vamos dizer que deu uma corrente X. Então você faria a fonte de acordo com a tensão, porque a tensão também você não tem muitas opções, né? Você não tem essas opções aí. Você então vai ser padronizado, por exemplo, uma fonte de 12 volts, a tensão é 12. A fonte de 24 volts, a tensão é 24. Então você não tem essa variação. Então, para chegar numa corrente tal, você pegaria e faria a conta em cima da resistência. Então, a resistência vem para que você possa ter diferentes correntes dentro do circuito usando as fontes comerciais, né? Então, eu quero uma corrente ali, uma fonte de 12, quero que tenha uma corrente de 4,05. Então, você precisa associar esses resistores para que fique uma corrente de 4,05 naquele circuito. Então, por isso que existe a associação dos resistores, tanto em série quanto em paralelo, ou associação mista. Começando com a associação em série, que é mais simples, basicamente você coloca ele de forma seriada, em sequência, né? Um em sequência do outro,
aqui conforme a figura. Então, resistência 1, resistor 1, resistor 2, resistor 3 e assim vai. Para descobrir qual que é a resistência equivalente. O que é resistência equivalente? Colocando 3 em série, quanto equivale se fosse só uma resistência? Para efeito de cálculo, né? Para efeito, para você saber qual é a corrente que vai estar nesse circuito, você precisa saber a resistência equivalente para jogar naquela conta lá, que no caso era URI, né? U, que a tensão é igual a R de resistência vezes o I de corrente. Então, para saber a resistência equivalente, no caso aqui você não vai fazer 3 vezes, você vai fazer a resistência equivalente desses resistores, descobrir esse R equivalente para aí sim você jogar na conta lá e descobrir. No caso quer descobrir a corrente, ou no caso quer descobrir tensão, ou em outras fórmulas, né, que descobrem outras variáveis do nosso sistema. Então, para fazer a resistência equivalente, é só fazer a somatória dessas resistências em série. Exemplo, aqui tem uma fonte de 10, tem 3 resistências em série, uma de 10, uma de 25 e uma de 15. Simplesmente faça o somatório dessas resistências que você vai ter resistência equivalente. 10 mais 25, 35. 35 mais 15, 50. Então, a resistência equivalente é de 50 farad. 50 farad não, me perdoem, 50 ohms. Eu estou pensando no capacitor já. Então, nós temos uma resistência equivalente de 50 ohms. Com a resistência nesse circuito, né, com a resistência equivalente com a fonte, fica fácil descobrir a corrente. Então, com esses dois dados, você consegue o terceiro, ou às vezes quer descobrir a potência, né? Também consegue descobrir a potência com esses dois dados. E agora a associação de resistores em paralelo. Aqui já fica um pouquinho mais complicado. Por quê? Quando você associa em paralelo, pode ver que eles não estão em sequência um do outro. As pernas, né? Você pode ver o R1, a perna dele está ligada nessa linha superior e depois na linha inferior. Ele não, não conecta no mesmo ponto que o R2. Ah, mas está na mesma linha A e depois na linha B. Beleza. Mas esse também tem o R3 que está fazendo parte desse circuito. Então, o que quer dizer? Que ele não passou em um, depois passa em outro, depois passa em outro. Aí seria em série. Que está em paralelo. Ele se divide. Tem a teoria dos nós. Então aqui ele se divide. Quando chega nessa linha essa linha aqui superior lá, né? Quando chega nesse ponto aqui do R1, que desce a resistência R1, a corrente se divide, uma parte, como se uma parte viesse, passasse por R1 e outra parte seguisse para passar em R2. Lá no ponto do R2 também, na linha A, ele vai se dividir novamente. Outra parte vai passar por R3 e uma vai descer no R2. Então, por isso que é resistência em paralelo. Ela não passa sequenciada, tem a divisão no nó. E o que é nó? É esse ponto aqui, a intersecção entre o R1 e o A. Esse pontinho, não sei se vocês conseguem ver. O laser, né? A gente vai fazendo efeito nenhum, é esse ponto de união ali. Então, segue o mesmo princípio. Para fazer as contas, o algebrismo, você precisa descobrir a resistência equivalente. E aqui no paralelo, você tem que fazer a somatória é 1 sobre resistência equivalente igual a 1 sobre R1. Então, o valor de R1 vai aqui embaixo. Mais 1 sobre R2. Então, no fim, para descobrir essa resistência equivalente, você vai ter que trabalhar com MMC. Depois vai ter algo, por exemplo... Vamos pegar o exemplo aqui que fica mais fácil. Então, aqui tem uma fonte de 10 volts. Uma resistência, são 3 resistências em paralelo. Uma de 10 ohms, 25 ohms e 15 ohms. Para resolvê-la, você coloca lá, ó, 10 ohms está no denominador, 25 ohms no denominador e 15 ohms no denominador, que são os valores de cada uma das resistências, os resistores. Então você vai fazer um MMC, né? Lembrar aí da época de escola. Ou hoje com as calculadoras, né? Se tiver uma calculadora boa, você faz as divisões diretas e soma, né? Os decimais aí. Fazendo a somatória do decimal,
e ele chegou aqui. 1 sobre resistência equivalente seria igual a 0,206. Alguém poderia falar, professor, mas se quiser fazer por MMC, pode? Então aqui ficaria 10 sobre 150 ohms, mais 6 sobre 25 ohms, mais 15, ou sobre, vamos lá de novo, 10 sobre 150 ohms, mais 6 sobre 150 ohms, mais 15 sobre 150 ohms. Então, você tem 10 mais 6 mais 15. Você teria um valor de 31 sobre 150 ohms. Então, seria... Aqui ele chegou com 1 sobre R equivalente igual a 0,206. Se você fizesse por MMC, você poderia chegar com 1 sobre R equivalente é igual a 31 sobre 150 ohms. Poderia fazer por regra de 3 que o pessoal usa, né? Multiplica cruzado. Você teria, no caso, que o 31 R equivalente seria igual a 150 ohms. Só fazer a divisão de 150 por 31, você teria ali em torno de 4,84, arredondando. Aqui, como ele já fez em cima de casas decimais, lógico que vai tendo as aproximações que a calculadora faz, e ele usou 3 casas, né? Ele teve uma divisão, achou 4,85 ohms. Então, o sistema é simples. Você pode fazer a divisão direta, somar os decimais, ou você pode fazer por MMC. É mais chato? É mais chato. Mas é a forma que é calculada, né? Essa resistência equivalente. Tem a mista. Então, a mista é quando integra resistência em série com resistência equivalente. Como que seria isso aqui? R2, R3, R4 estão em paralelo. Entre elas. Então, quando você fizer a resistência equivalente disso aqui, você vai ter uma resistência em série R1 com essa R equivalente. Então, aqui, nesse momento, é misto porque tem paralelo e posteriormente vai ficar em série. Aqui tem um exemplo. Uma fonte de 10, uma resistência de 25, 15, 15, 15, em paralelo às 3. Então, primeiro que você resolve o paralelo para simplificar o sistema. Quando você trouxer e fizer aquela conta lá de 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre 15 mais 1 sobre 15 mais 1 sobre 15, você vai ter que a resistência equivalente aqui vai ser de 5 ohms. Então, o que ele transformou? Essas 3 aqui de 15 em uma de 5. E ela ficou em série com a 25. Em série é o mais simples, é só somar as resistências, né? Então, você vai ter um sistema, começou dessa forma aqui, passou para cá, e você chegou a uma resistência equivalente de 30 ohms. Então, lembrando os sistemas. Série, quando estão sequenciadas. Aqui uma sequência da outra. Paralela, quando tem os nós, né? Quando tem a divisão da corrente. E a mista, quando integra os dois tipos de resistência. Então, quais são os tipos de resistores, né? Diversos são os tipos de resistores possíveis de serem encontrados, cada qual para uma aplicação específica. Geralmente dividido em 2 grupos, resistores fixos e resistores variáveis. Resistor fixo são dispositivos que apresentam o valor fixo de resistência elétrica, não podendo ter seu valor alterado pelo projetista. Geralmente, esses resistores podem ser encontrados com material à base de carbono ou filme metálico. Então, aqui tem um exemplo de um resistor fixo. Esses que a gente veio conferindo os anéis, eles são fixos porque ele já vem com o valor de resistência, você não consegue alterá-lo. E os variáveis já são dispositivos que possuem essa capacidade de alterar a resistência. Então, vai utilizar algum tipo de mecanismo para conseguir fazer essa alteração. Essa característica possibilita seu uso em circuitos onde há necessidade de alterar o valor da resistência para uma aplicação específica. O modo como ocorrerá a variação da resistência dependerá do tipo e aplicação do componente. Por exemplo, um ventilador. Aqui já vai ter o exemplo ao lado.
que é o potenciômetro, né? Este componente dispõe de um cabo que permite ao usuário o controle do valor da resistência a qualquer momento. Então aqui abaixo tem um potenciômetro. Quando você vai lá num ventilador desses de mesa, tem como se fosse um botãozinho que você gira. Vai lá girando e ele vai fazendo essa mudança de resistência para ter a mudança de velocidade do motor. Então você tem uma velocidade menor, uma velocidade média, uma velocidade maior. Ele possibilita isso. Outros também são dimmer para lâmpada, né? Tem lâmpada que tem um dimmer que você pode regular o brilho, né, da lâmpada, a luminosidade dela. Então, esse aqui é um equipamento, um componente resistor variável. E aqui tem o trim-pot, né, tem a mesma finalidade que o potenciômetro, porém sem o cabo para facilitar o seu ajuste. Para alterar sua resistência, deve-se utilizar algum dispositivo, uma chave que possa ajustar uma estrutura móvel fixada no corpo do componente, a qual é responsável por alterar o valor da resistência. Então aqui tem uma foto e tem uma chave Phillips, né, ali, e tem uma espécie de o potenciômetro tem aquele, se fosse um pino, né, que você pode ir girando, e aqui no caso ele não tem, né? Você tem que fazer esse girar como se fosse uma chave seletora, né? Você tem que usar, por exemplo, aqui uma chave Phillips, mas ele tem a mesma finalidade, variação do valor da resistência. Então você pode ter essa diferenciação num equipamento só, em vez de ter 2, 3, 5 circuitos, né? Você pode ter um componente que faça esse trabalho. E aqui tem um fotoresistor também, né? Tem o valor da sua resistência elétrica alterado quando há incidência de luz sobre o seu corpo. Esse dispositivo é muito utilizado quando é necessário controlar um circuito através da variação luminosa do ambiente. E aqui tem a foto de um fotoresistor, também a imagem dele aqui. Representação, ele também consegue variar o valor da sua resistência. Então agora entramos na parte de capacitores, né? Então, até o momento foi estudado o comportamento resistivo que certos materiais e componentes apresentam a passagem da corrente elétrica. Contudo, em sistemas eletrônicos não existem apenas dispositivos que possuem esta característica, mas também os que têm a finalidade do armazenamento de energia. Certos corpos possuem a capacidade de armazenar energia através do acúmulo de cargas elétricas. Quando este fenômeno ocorre, pode-se não. Se diz que estes corpos possuem uma determinada capacitância. Como cargas elétricas possuem associados campos elétricos, pode-se ainda definir capacitância como sendo a capacidade que algumas estruturas possuem a armazenar energia por meio do campo elétrico. Então, o que seria o capacitor? Ele tem essa capacidade, tem essa propriedade de armazenar energia. Então, ele guarda energia por meio de um campo elétrico. No corpo dele, ele armazena. Então, por exemplo, quando ele está em funcionamento, de certa forma, ele carrega e quando vai partir, geralmente o capacitor é utilizado para partida de motores, né? Um exemplo mais prático, geralmente quando vai partir um compressor ou um motoventilador no sistema monofásico, ele vai fazer esse trabalho. Nesse momento ele descarrega e em funcionamento ele volta a carregar. Ele tem essa propriedade. E o que que essa capacitância faz? Ela faz a correção da, das ondas, né? Das ondas senoidais que a corrente elétrica vem, a defasagem da tensão. Então, ela, de certa forma, faz essa correção. O que ele traz aqui? Segundo Halliday, o campo elétrico pode ser definido como a região do espaço que envolve uma carga elétrica. Se for inserida outra carga nessa região, as duas estarão experimentando uma força atuante entre elas, que pode ser de atração ou repulsão. A unidade de medida da capacitância é dada como farad e representada pela letra C. Na eletrônica, o componente tem a finalidade de armazenar cargas elétricas, é chamado de capacitor. A unidade do capacitor também é dada em farad. Então, como seria o modelo, né, mais básico?
Então, ele tem placas paralelas. Tem um terminal condutor e tem um isolante dielétrico. E aqui as placas condutoras desse capacitor. Geralmente a gente vê ele redondinho, né? No ar-condicionado. Então, ali são várias placas que tem nele para fazer com que ele tenha a propriedade de guardar energia. Então, são feitos de forma cilíndrica, né? Mas o modelo é similar a esse do desenho. E aqui é a fórmula da capacitância. Então, é o Q de carga, né? Aquela carga de Coulomb, carga armazenada, e o V de tensão do capacitor. Então, o Q sobre o V, você vai ter a capacitância em farad. Analisando aqui a equação anterior, quanto maior a quantidade de carga armazenada em um capacitor, maior será a sua capacitância. Para tal, o tamanho de suas placas influencia diretamente nesse parâmetro, ou seja, quanto maior for a área das placas condutoras, mais cargas elétricas poderão ser acumuladas e, consequentemente, maior a capacitância. Então, quando você vai comprar, por exemplo, um capacitor de ventilador, esse ventilador de teto, que são motores ali em torno de 2,5 microfarad, então já são menores. Aí você pega no ar-condicionado mesmo, o capacitor do motoventilador e o capacitor do compressor. Então eles diferem em tamanho porque o capacitor ele precisa de uma capacitância muito maior do que um motoventilador, até pela carga que cada um dos dois exerce, né? A potência de cada um dos dois. Então ali tem um exemplo prático da diferenciação de tamanho em relação à quantidade de carga do capacitor. Aqui traz a representação gráfica. Aqui um capacitor fixo, são duas barrinhas paralelas. Um capacitor polarizado, ele tem uma barrinha, de certa forma, curva, né? Uma curva já não é uma barra reta, com um sinalzinho, né, de positivo e negativo, e um capacitor variável, similar a resistor variável, ele tem uma seta cortando na diagonal, no diagonal. Então, associação de capacitores. Assim como o caso de resistores, muitas vezes você precisa de uma certa capacitância naquele sistema que não é encontrado comercialmente. Então, por isso, você precisa fazer essa associação. Se você encontrasse na capacitância que você quisesse, a indústria também não conseguiria fazer do, da forma como você quiser. Ah, hoje eu quero um capacitor aqui de 53 microfarad. Amanhã eu vou no outro ar-condicionado, eu quero um de 45,9. Então, assim, lá vai ter de 40, talvez tenha de 45, de 50, com as tolerâncias, né? Mais ou menos a porcentagem lá de tolerância dele. Então, para certos casos é necessário fazer a associação. Então, mesmo existindo diversos valores de capacitância disponíveis, em algumas aplicações esses valores não atendem à necessidade de projeto. Para solucionar esta problemática, quando não há o valor requerido de capacitor, também pode-se fazer o uso da técnica de associação de capacitores, com o objetivo de dispor de um valor de capacitância diferente dos valores disponíveis. O objetivo de associar capacitores é conectar os componentes de modo que o conjunto produza o mesmo efeito que apenas um único capacitor estaria produzindo. O valor final encontrado na associação realizada pode-se designar de capacitância equivalente, pois esta corresponderá ao valor de um único componente utilizando a mesma capacitância. Então aqui a associação em série, mesmo princípio dos resistores. Quando está um sequenciado do outro, isso é em série. Só que muda a forma de fazer a conta. Então aqui, quando eles estão em série, o valor do capacitor vai para o denominador. Então é 1 sobre o C equivalente é igual a 1 sobre a capacitância do capacitor 1 mais 1 sobre a capacitância. Então aqui vamos para o exemplo. Uma fonte com 3 capacitores em série. Então, os capacitores que tem 15 microfarad aqui, são 3, eles foram para o denominador. Fazendo a conta, todo o algebrismo,
você encontra aqui a capacitância equivalente é de 5 microfarad. Lembrando a todos aí que 1 dividido por 15 não vai dar 6.000. Isso aqui está em notação científica. Talvez tenha uma outra forma de linguagem aqui, mas o valor final ali vai ser, de certa forma, como se fosse 1 sobre 0,199999998. Como se fosse 0,2 em aproximação, né? Então é 1 sobre 0,2 para dar esse valor de 5 microfarad. Então não é 6.600, é 0,6666666 e assim segue. Então a capacitância equivalente do circuito é de 5 microfarad. E também tem a associação paralela. Então, como que seria a associação? Tem os nós. Então, pode-se notar que nesse nó aqui, uma corrente desce para a capacitância 2, outra vai para a capacitância 3 e outra vem para a capacitância 1. Então, quando é em paralelo, ao contrário do resistor, aqui faz o somatório. Então, se tiver uma fonte, ó, fonte são duas setas paralelas, mas uma menor que a outra. Então, aqui é a fonte de 10, não confunda. O capacitor tem os dois risquinhos do mesmo tamanho. Então, aqui são 3 capacitores em paralelo, 15, 15, 15. Você vai fazer o somatório como se tivesse um capacitor de 45 microfarad. Só fazer o somatório, esse é mais simples. E a associação mista, que nesse caso vai ter o C1, o C2 está em paralelo com o C3. Quando eles fizerem a corrente aqui, a capacitância equivalente, esse C1 vai estar em série com essa capacitância equivalente, que vai estar em série com o C4. Então aqui vem as contas, né? Então vai fazer 15. Com 15 vai ter uma... Aqui vem as contas, não, aqui vem o exemplo, né? Então é 60 em série com outro de 60, que vai estar em série com a capacitância equivalente desses dois em paralelo. 15 com 15 vai dar uma capacitância equivalente de 30, né? Quando está em paralelo é só somar, que vai estar em série com outra de 30. Então primeiro, o que ele resolveu? Ele resolveu essa em série, que vai ter que ser 1 sobre C equivalente, que é igual a 1 sobre 60 microfarad, mais 1 sobre 60 microfarad, farad, né? Perdão aí pelo erro anterior. Ele fez a conta e deu 30 microfarad. Essa primeira associação em série aqui entre os dois de 60. A associação dos dois em paralelo aqui de 15 vai dar um equivalente de 30 e sobrou um de 30 aqui no final. Então é como se tivesse em série 3 capacitores de 30 microfarad. Terminando a resolução desse exercício, é como se tivesse um só capacitor de 10 microfarad. O que ele fez aqui nessa última parte? 1 sobre C equivalente é igual a 1 sobre 30, mais 1 sobre 30, mais 1 sobre 30. O MC já vai ser o 30, né? Então, 1 sobre C equivalente é igual a 3 sobre 30. Multiplicando cruzado, 30 C equivalente vai ser igual... Na verdade, o contrário, né? 3C equivalente vai ser igual a 30. Então, é só mandar o 3 dividindo, o C equivalente vai ser igual a 30 sobre 3. Vai dar esse valor de 10 microfarad. E que os capacitores também têm as duas formas, né? Fixo ou variável. Então, os capacitores fixos são aqueles que não podem alterar o valor da sua capacitância. Então, tem o capacitor cerâmico. Isso aqui é muito visto em circuitos eletrônicos, né? São dispositivos adequados para uso em sinais de alta frequência. Em geral, apresentam valores na faixa dos PF e NF. Então, aqui abaixo tem o capacitor cerâmico. Tem o capacitor poliéster, que é um tipo de capacitor que possui uma boa estabilidade quanto à temperatura, apresenta valores na faixa de PF a poucos UF. Então, esse P e esse U é a unidade, né? U é micro,
P, salvo engano, é pico, e o N aqui está representando o nano. Então, observe na figura a seguir, que é um capacitor poliéster, bastante parecido, né, com um capacitor cerâmico. Outro tipo de capacitor é o eletrolítico. São componentes que apresentam um grande uso em projetos eletrônicos, muito utilizados em circuitos com filtro. Um capacitor polarizado. Polarizado lembra que é aquele que tem um desenho diferente. Vamos voltar lá. Então, esse aqui, se é um capacitor polarizado, ele vai ser, a simbologia dele vai ser da seguinte forma aqui, ó. Ele tem um mais e o menos, e uma barra dela tem a curvinha. Então, um circuito, um capacitor polarizado, sendo assim, merece uma atenção especial quando montado em circuito eletrônico. Devido à sua polaridade, não pode ser inserido de modo invertido. O terminal negativo deste tipo de capacitor é indicado em seu corpo com a marcação de sinal negativo no lado do terminal, conforme apresentado na figura seguinte. Então, ele atende, né, capacitâncias maiores, já chega na faixa do microfarad, que abaixo ele é bem similar também ao corpo de um capacitor variável, que se encontra muito nos sistemas eletrônicos. E aqui o capacitor eletrolítico, para quem já tem experiência na área, vai lembrar também daquele capacitor que é usado para destravar compressor, quando o compressor está travado, né, mecanicamente ali, quer fazer uma carga nele para ele exercer uma força maior. Muitas vezes a gente consegue destravar, né, dependendo do que aconteceu com o compressor, é um capacitor eletrolítico. Não é igual a isso. Ele já vai ser um corpo bem maior. Quem já teve a oportunidade de ter contato, vai saber o que eu estou dizendo. Quem não teve, sugiro aí fazer uma pesquisa na internet para ir vendo sobre capacitor eletrolítico. Provavelmente já devem ter passado por isso, né, por essa aula. Futuramente também será abordado esse assunto. Mas nesse momento aí, o capacitor eletrolítico, vocês podem ver ele como é utilizado, né? Fica até de tarefa aí dessa aula, fazer uma pesquisa na internet e ver, né, um vídeo no YouTube aí, uma plataforma similar sobre o capacitor eletrolítico. Temos o capacitor tântalo também, igualmente ao capacitor eletrolítico, de tântalo também é um dispositivo que possui polaridade, merecendo atenção especial ao ser utilizado em um circuito eletrônico. Apresenta uma vantagem em relação ao capacitor eletrolítico, o bom desempenho para sinais em alta frequência. Contudo, possui valores de capacitância menores. Então, aqui o tântalo. O último tipo de capacitor fixo é o capacitor SMD. São capacitores Surface Mounting Devices. São dispositivos utilizados para serem soldados diretamente Ixi, trava-língua. Diretamente sobre a placa de circuito impresso. Em geral, a capacitância desses dispositivos apresenta valores baixos. Devido ao pequeno tamanho, os capacitores SMD são uma excelente opção quando não se tem muito espaço para dispor os componentes no projeto. Então aqui a gente, de certa forma, encerra. Peço a vocês que façam a leitura do livro. Fica também fica um pouquinho como se fosse uma tarefa. Ver sobre os capacitores variáveis, né? Que ele pode variar dentro da capacitância, a tolerância, a tensão que ele pode ser utilizado. E a polaridade também. Então, tudo isso é questão de projeto. Então, na próxima aula já trataremos sobre os indutores e daremos sequência no material do nosso livro, que está disponível na biblioteca aí. Qualquer dúvida, sigo à disposição. Boa noite para quem estiver vendo esse vídeo depois, ou bom dia, boa tarde, não sei que horário você está vendo. Bons estudos aí e até a próxima.